Boa noite, pessoal. Prazer muito grande conversar com vocês aqui. Eu sou o Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Estou aqui, tive o prazer de receber aqui da Abrampa esse convite para estar com vocês aqui numa live. E até senti um pouquinho de dificuldade aqui, viu, gente? Tem um ano que eu não faço evento pelo Instagram. E agora, graças a Deus, eu tenho feito mais no YouTube, no meu canal Senhor Criminologia. E hoje o tema é greenwashing. Então, eu vou aqui o tema do nosso evento. O nosso evento hoje, ele é ESG, greenwashing e greenwishing. Gente, só para dar um disclaimer aqui rapidinho, o nosso foco aqui hoje é direito do consumidor. Então, nós não vamos falar sobre investimentos, sobre como isso afeta diretamente as corporações. Quem me acompanha aqui há mais tempo aí na internet sabe que eu tenho uma paixão muito grande pelo estudo das corporações, como o trabalho do Sutherland, né, na criminologia e tudo. Gente, sejam muito bem-vindos aí todo mundo aí. A Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente está recebendo vocês com muita honra aqui. E a nossa convidada da noite é a Letícia Carolina Mel, que é consultora, advogada e mediadora de conflitos. A Letícia, ela é uma pessoa muito estudiosa, muito competente, uma grande profissional e que também é autora desse livro aqui que vocês encontram lá no site da Amazon e na revista dos tribunais, que é Greenwashing e o Direito do Consumidor. O subtítulo é Como Prevenir ou Reprimir o Marketing Ambiental Ilícito. Gente, esse tema do greenwashing é um tema da hora, viu? Porque eu nunca vi um país que tem tanto greenwashing descarado. E nós vamos falar sobre isso aí. E, gente, greenwashing, na visão nossa da defesa do consumidor, não é só a pessoa que publica informações falsas, não. É a pessoa que publica informações sem ter comprovar o que ela está falando. E algumas empresas oferecem produtos verdes aí, serviços verdes, muitas vezes elas fazem isso. Então, sem maiores delongas, vamos receber aqui a nossa convidada e palestrante. E mais uma vez, olha, eu sugiro que você passe lá, terminando a palestra, no site da Amazon e já adquira o seu livro. Você vai ter um conteúdo fantástico, é a dissertação de mestrado da Letícia. Então, vamos receber aqui a Letícia. Letícia Caroline Mel. Letícia, seja... Gente, Letícia Caroline Mel. Oi, Lélio. Boa noite. Tudo bem? Que honra muito grande a gente receber você na Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente aqui no canal. E seu trabalho já era conhecido. Para você ter uma ideia, eu li seu livro muito antes, quando era dissertação de mestrado ainda. E que bacana. Eu estava na Milton Campos e fiz questão de chegar nos meus colegas no doutorado na Dom Helder em Direito Ambiental aqui em Belo Horizonte, que está com você aqui. E, sem maiores delongas, o pessoal quer ouvir a Letícia Caroline Mel falando de ESG, greenwashing e greenwashing. Letícia, seja bem-vinda, a palavra é sua. Imagina, obrigada, Lélio. Obrigada pelas suas palavras carinhosas e apoiadoras. Né? A gente sabe que a gente é uma formiguinha aqui batalhando para o direito do consumidor e para o direito ambiental ser cada vez mais respeitado, né? Então, obrigada mesmo mais uma vez pelo convite, pelo seu convite, pelo convite da Abrampa. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema que, claro, é fruto aí do meu mestrado e a minha atuação hoje é integralmente relacionada ao direito e à sustentabilidade. E estar hoje aqui com vocês é muito importante para mim, porque é um tema que eu acho que é atual, é urgente e toda a sociedade tem que falar cada vez mais sobre ele, e é um prazer e uma honra, na verdade, ter o Ministério Público junto, né, com a gente nessa caminhada, né, nesse incentivo para fazer as empresas trabalharem com responsabilidade socioambiental e transparência, né. Nosso assunto hoje, né, esse nome difícil aí do título, é ESG, Greenwashing, Greenwishing, né,
na verdade, nada mais do que essa exigência ética, moral e jurídica, claro, para que as empresas realmente atuem verdadeiramente com responsabilidade socioambiental e que elas sejam bastante transparentes ao público em geral sobre quais são os impactos positivos e os impactos negativos que a sua atividade econômica gera para o meio ambiente e para a sociedade, né? A verdade, Lélio, é que assim, existe há décadas, né, um movimento global, internacional, que diz que as empresas e os governos devem ter mais responsabilidade socioambiental, tem que ser mais sustentáveis e tem que caminhar de acordo com o desenvolvimento sustentável, né? As conferências internacionais promovidas pela ONU em prol do meio ambiente são um exemplo claro desse movimento global, né? E com relação ao consumo sustentável, a Eco 92, né, a famosa Eco 92 que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, ela foi crucial para inserir a necessidade do consumo sustentável também ser uma pauta mundial, né? Uma pauta que tem que ser incentivada e alcançada por todos os países, pelas organizações privadas e públicas dos países. Então, em 92, praticamente, teve uma união dos conceitos de desenvolvimento sustentável e uma percepção mundial de que não adianta governos e empresas priorizarem processos melhores e mais sustentáveis se o consumidor não for educado e não for empoderado para também fazer parte desse processo e para também assumir a sua responsabilidade como cidadão nesse mundo que cada vez mais precisa de uma atuação conjunta e compartilhada de todos nós, né? Para realmente manter essa sadia qualidade de vida na Terra, que é o que a gente fala e fala cada vez mais, né? A verdade não é algo novo, né? Para falar a verdade, deu uma travadinha, você me fala, tá? Se de repente não conseguir ouvir, que às vezes a imagem tá carregando aqui, tá bom? Então, assim, na verdade, a sustentabilidade não é algo novo, né? Vem de décadas e décadas, e na verdade, assim, fazendo um parênteses histórico aqui pra gente, no Brasil, se a gente voltar lá para 1790, 1800, o José Bonifácio já fazia vários tratados, vários textos falando sobre sustentabilidade, né? Ele já falava, olha, os brasileiros e os exploradores do Brasil já denegriram demais o nosso meio ambiente e a qualquer momento esse meio ambiente vai se revoltar contra nós. E essa revolta eram palavras que ele usava, né? E naquela época também ele criticava muito a caça insustentável das baleias, que na época era uma atividade econômica bastante desenvolvida no Brasil, principalmente porque a gordura da baleia era usada como fonte de energia, né? E aí ele falava, olha, vocês estão caçando tanto as baleias, caçando filhotes de baleias de forma desenfreada, que essa repercussão, o problema disso, né, dessa caça exagerada, vai repercutir contra os brasileiros, não só com relação ao meio ambiente, mas claro que economicamente, porque vocês vão extinguir a espécie e depois essa atividade econômica não vai existir. Então a verdade é isso, é que o que eu quero trazer para vocês é que, apesar da gente falar hoje nesse boom de sustentabilidade, boom de ESG, são assuntos que vêm, né, há centenas de anos criando aí uma mentalidade, uma conscientização ao longo do tempo e uma cultura de sustentabilidade ao longo do tempo que caminhou para onde a gente está hoje, né? Juridicamente também, Lélio, eu sempre gosto de frisar isso, que a gente tem que olhar, né, para as nossas leis, estamos aqui, né, hoje falando sobre isso, e se a gente olhar para a própria Constituição Federal nossa de 88, a sustentabilidade é um valor da nossa República Federativa, né? Ela é um direito fundamental. Quando a gente olha lá para
preservação da ordem econômica, né? A ordem econômica ela tem que estar de acordo com alguns princípios, a preservação do meio ambiente, direitos do consumidor, defesa dos direitos do consumidor. Outro direito ambiental, preservação do meio ambiente, lá no 225, é de responsabilidade coletiva, todos nós, né? Então, exigir que a sustentabilidade, que as práticas mais sustentáveis sejam realmente, né, feitas e tomadas pelo mercado e pelo nosso governo, não é um papo de ativista, de ecochato, né, igual às vezes a gente acaba sendo considerado como extremista. Na verdade, é uma obrigação constitucional. Né? É uma obrigação ética, moral, mas também é uma obrigação constitucional. Né? E isso, apesar da gente falar tanto hoje em ESG, em sustentabilidade, a nossa Constituição em 88 já nos dizia lá, vocês têm que caminhar assim na nossa sociedade brasileira, sabe? Então, o assunto é sério, é um compromisso internacional e é um cumprimento dos nossos deveres constitucionais também, né? Mas assim, Lélio, por que então que houve esse boom, né, do ESG hoje? Por que que a gente fala tanto em sustentabilidade? Por que que começou essa oferta nas nossas prateleiras de produtos com apelos de sustentabilidade, com produtos ecológicos, amigos do meio ambiente, com produtos biodegradáveis, 100% reciclados? Por que que isso aumentou mais ainda de um tempo para cá? Basicamente, a gente teve uma pressão de dois setores para fazer esse movimento crescer. Quando a gente usa a sigla ESG, essa sigla ela veio do setor financeiro, na verdade, né? Que é Environmental, Social e Governance, né? Tipo, meio ambiente, social e governança corporativa. Por que veio essa pressão do mercado financeiro? As grandes empresas que têm capital aberto, estão lá dentro dos fundos, dos fundos de investimento, recebem lá os maiores investimentos, são empresas, muitas delas são empresas cujas atividades econômicas causam um grande impacto ambiental, né? São mineradoras, são empresas de extração de carvão, enfim, de vários setores que causam grande impacto ambiental. E são empresas de vários setores, né, oleodutos, etc., que se envolveram em grandes tragédias ambientais e sociais. Né? E, obviamente, essas tragédias ambientais e sociais tiveram a repercussão financeira nas empresas. Não só abalo imagem, mas o forte abalo financeiro que a gente sabe que tem, vindo aí das sanções administrativas, das indenizações, etc. e tal. Então, os gestores dos fundos dos investimentos começaram a ver um alto risco financeiro também em investir em empresas dessa categoria. Quanto mais... porque, né, obviamente, de repente vem uma multa milionária, uma multa bilionária contra essa empresa, é claro que abala o bolso dos investidores, né? Então, esses gestores passaram, principalmente em 2018, grandes gestores falaram que iam excluir das carteiras de investimento empresas de alguns ramos muito sensíveis, e que de todos os outros ramos iam passar a exigir relatórios de sustentabilidade com alta transparência sobre os impactos socioambientais causados por aquela atividade. Então esse foi um dos primeiros movimentos que falou, opa, vamos falar mais em ESG, e que fez as empresas falarem, putz, agora vai mexer no meu bolso, né? Posso perder investimentos, posso perder investidores, então preciso mudar a minha prática. O outro movimento veio dos consumidores, né? Existem várias pesquisas de 2010 para cá, mais ou menos, as pesquisas começaram a se debruçar sobre essa mudança de hábito do consumidor, esse olhar mais sustentável do consumidor. E essas pesquisas mostram que realmente existe uma parcela significativa e cada vez mais crescente de consumidores antenados na questão da sustentabilidade.
né, que estão olhando mais para o rótulo dos produtos, estão olhando mais para publicidade de produtos com apelos de sustentabilidade, e estão se interessando cada vez mais sobre esse assunto. E claro que cada vez que eles se interessam mais, aumenta a cobrança por práticas melhores e aumenta a procura por produtos mais sustentáveis, por produtos melhores nesse quesito, vamos dizer assim. E aí, inclusive até um parênteses também bem interessante, uma dessas pesquisas mais recentes foi divulgada esse ano pelo Mercado Livre. O Mercado Livre, há algum tempo, ele criou dentro da sua plataforma um ramo lá de produtos sustentáveis. E essa pesquisa deles mostrou que entre junho de 2019 e maio de 2020, 1,4 milhão de brasileiros compraram produtos dessa categoria mais sustentável. E tem outros números bem interessantes. Eles mostram que entre 2017 e 2020 cresceu 198% a quantidade de vendedores que oferecem produtos considerados mais sustentáveis. E nesse mesmo período, cresceu 322% a quantidade de itens dessa categoria produtos mais sustentáveis. Então, para ver, né, como realmente todo essa procura tem aumentado, né, nesse sentido. Teve uma pesquisa também de 2019 da Nielsen também dizendo isso, entrevistou mais de 21 mil pessoas aqui no Brasil e essa entrevista mostrou algumas mudanças de hábito de consumo, inclusive que uma parcela considerável desses consumidores até gostaria, né, ou até pagaria um pouquinho a mais por adquirir um produto com um pouco mais de responsabilidade, né? Tudo isso é ótimo? Claro que é, né, Lélio? A gente quer que, na verdade, que o padrão máximo seja que toda atividade econômica seja sustentável, né? Na verdade, assim, o ideal é que a sustentabilidade não seja nem um diferencial mais de mercado, né? A gente quer atingir um patamar em que isso é regra. Então, que eu não vou mais usar isso como diferencial competitivo para dizer que o meu produto é melhor que o outro. Mas é um incentivo, é algo muito positivo no sentido de que cada vez mais os negócios estão caminhando para esse sentido. Qual que é o problema disso? Né? O que se percebeu com todo esse crescimento? É o greenwashing, né? Que é o que a gente vai conversar agora e o que eu gostei um pouco da atenção, né? Aqui na nossa conversa. Uma organização também internacional, ela começou a investigar esses apelos de sustentabilidade relacionados aos produtos. E aqui a gente está falando, né, estou deixando um pouco de lado a questão dos investimentos para falar de produtos diretamente vendidos ao consumidor final. E investigando esses apelos de sustentabilidade, incentivando as empresas a trazerem mais informações sobre aqueles apelos, sobre aquelas menções à sustentabilidade dos produtos, essa organização que se chama Terra Choice, ela verificou a existência de 7 práticas que representam greenwashing. Que mais, né, caracterizam greenwashing. Não se limitam a elas, mas caracterizam greenwashing. Vou falar rapidamente delas, só para a gente ter um pouco mais de clareza sobre o que a gente tá conversando aqui. A primeira delas é a mais grave de todas, que é a mentira mesmo, né? Se identificou que muitas empresas usam esses termos de sustentabilidade de uma forma falsa, né? Justamente só para conseguir uma maior venda desses produtos e conquistar mais consumidores e viram que realmente isso vende, né? Então começou a usar da mentira como uma artimanha aí do marketing. A outra é uma ausência de prova. Então, muitas dessas afirmações não estão embasadas em técnica, né, em técnica ou em pesquisas científicas, ou se ainda que estejam embasadas, as empresas não conseguem fornecer a comprovação de que elas realmente existem, né? E aí vira algo muito incerto que a gente não sabe atestar se realmente aquilo é verdade ou não.
Outro problema, o uso desses termos vagos, muito amplos, muito incertos, né? Então, o que hoje a gente até comentou, aquele produto é ecológico, aquele produto é sustentável, aquele produto é amigo do meio ambiente, aquele produto não faz mal para a camada de ozônio, né? O que quer dizer essas informações? Né? Vamos nos colocar na posição de consumidor que somos. Né? Quando a gente lê essa informação, a gente entende o que a empresa está querendo dizer? Sabe, por que você é amigo do meio ambiente? Você não causa nenhum impacto negativo ao meio ambiente? Ou o que é? Você é amigo do meio ambiente porque você investe 0,005% do seu orçamento numa iniciativa ambiental, num projeto ambiental extremamente específico, né? Então, são informações que vendem, mas se você tiver um olhar crítico, elas não dizem muita coisa, né? São muito vagas. Outro dos pecados, né, também, o custo ambiental camuflado. Então, eu valorizo muito uma informação que é verdadeira. Então, por exemplo, na minha cadeia produtiva, eu tenho um processo lá que não desperdiça tanta água. Mas eu omito, por outro lado, que os meus resíduos e rejeitos vão todos para um rio que tem atrás da minha fábrica. Né? Então eu valorizo, eu faço um marketing em cima dessa iniciativa que é verdadeira, mas eu oculto todo o outro impacto negativo que tem por trás dessa fabricação, dessa cadeia produtiva. Outro desses pecados é o culto aos rótulos falsos. Né? Grande parte dos produtos hoje em dia tem algum tipo de certificação. Né? Essa certificação geralmente são dadas as certificações sérias são atribuídas por órgãos independentes que têm um processo sério de avaliação, de auditoria, para que aquela cadeia produtiva seja avaliada e conceda aquela, né, e para que a empresa, aquele produto receba aquela certificação. Tem muitas empresas que se valem de imagens colocadas nos rótulos dos produtos que dão a impressão de que foram verificadas, que foram auditadas por esse órgão independente, mas na verdade são autodeclarações da própria empresa. Né? Não existe até, Lélio, questão jurídica também, não existe uma ilicitude em você fazer uma autodeclaração. Você pode se autopromover por meio do rótulo. Inclusive tem até norma da BNT, uma das ISOs lá, enfim, que é organizada pela BNT, que fala como que essa autodeclaração tem que ser feita. O problema é passar a imagem de que foi um terceiro que te avaliou quando não foi. Né? Tentar fazer essa enganosidade mesmo, né, por meio do rótulo. E mais dois desses pecados. Um que a gente vê muito também ainda em muitos produtos é o pecado da irrelevância. O que é isso? Existe uma norma que te obriga a ter uma determinada atitude. Então, por exemplo, tem uma norma que te obriga a não emitir o CFC, que é aquele gás altamente prejudicial à camada de ozônio. Essa norma existe no Brasil pelo menos desde a década de 90 para alguns produtos. Para outras categorias eu acho que existe até anteriormente. Mas quando você pega vários produtos aerossóis disponíveis no mercado, eles continuam fazendo a publicidade no seu rótulo, né? Continuam passando a informação no seu rótulo de que não emitem gases agressores à camada de ozônio, ou que não contém CFC. Não é irrelevante? Se uma norma te exige que, né, por que você continua passando essa informação como se fosse um diferencial de mercado? Né? Tem alguns produtos de limpeza também, que existem normas da Anvisa que exigem que esses produtos sejam compostos por ativos biodegradáveis. E aí você pega alguns produtos de limpeza que tá lá, 100% não, né? Tá lá, contém ativos biodegradáveis. Né? Então,
se a norma te exige, por que que isso é usado como marketing? Eu costumo falar que é a mesma coisa que você colocar no rótulo, eu pago todos os meus impostos, sabe? Ou eu cumpro os direitos trabalhistas. Né? A lei te exige. Então, da mesma forma como a lei te exige o tributo, a lei tributária te exige isso e os direitos trabalhistas te exigem esse cumprimento, você não pode usar normas ambientais, normas técnicas obrigatórias como um diferencial como se fosse um diferencial de mercado, né? E o último dos pecados é aquele que destaca algo, destaca uma qualidade daquele produto em si, daquela marca em si, mas quando compara esse produto com toda a sua cadeia produtiva tem a categoria daquele produto traz prejuízos ambientais e sociais. Esse caso acho que é mais fácil até de exemplificar, por meio da venda, por exemplo, de um cigarro orgânico. Né? Então, o cigarro, o apelo de sustentabilidade é que ele é orgânico, mas claramente oculta todo o impacto à saúde e ao meio ambiente causado pela categoria cigarro como em si, né? Pela categoria toda. Então, essas 7 práticas, elas estão nos rondando o tempo todo. Né? São essas 7 práticas que a gente precisa ter esse olhar crítico ao ler rótulos, ao ver informações de sustentabilidade, um olhar criterioso e ir atrás um pouco mais, sabe, de informações um pouco mais além do que essas mensagens. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns casos concretos, né? Judicializados ainda não tem muitos, acho que é um tema que ainda não tem ido muito para o judiciário, mas existem casos concretos já analisados pelo CONAR, por exemplo, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o PROCON já analisou, o PROCON São Paulo, que eu sei que já analisou alguns casos concretos, um deles bem recente, inclusive envolvendo uma marca de celulares que deixou de colocar os carregadores, de vender o celular junto ao carregador por dizer que seria uma prática alinhada aos seus objetivos ambientais, sabe? Mas, enfim, aí o PROCON exigiu mais informações, a empresa não conseguiu passar informações e acabou aplicando uma multa administrativa, que ainda um processo que ainda acho que nem se encerrou, está em negociação. E também existem organizações que se uniu e está fazendo, né, empenhando todos os esforços para amigavelmente tentar solucionar essa questão. O IDEC, por exemplo, né, Instituto de Defesa do Consumidor, super atuante na área, em 2019 fez uma pesquisa com 509 produtos, né, de vários setores, utilidades domésticas, limpeza e cosméticos. E desses 509 produtos, no entendimento deles, eles identificaram, né, segundo os critérios deles, segundo esses 7 pecados, que 48% desses produtos apresentavam greenwashing. E aí, o que eles fizeram? Eles notificaram as empresas para tentar conseguir melhores respostas, conseguir que algumas empresas até alterassem, né, essas informações, melhorassem as suas informações. E eles falam assim, que no resultado prático não foi um número grande, perto da quantidade de produtos de empresas que aceitaram essa mudança, né? Mas que eles conseguiram ali, de alguma forma, mudar a prática de algumas delas. Ô, Letícia, só para dar uma ilustração do que você está falando, eu acho que esse número provavelmente é até muito maior. Eu tenho uma postura de desconfiar de tudo que as corporações falam, não porque eu tenho nada contra as corporações, eu acho que, pelo contrário, eu acho favorável, acho que isso é bom para a economia também. Só que, se você pegar casos igual a Standard Oil Company, que foi uma corporação que foi despedaçada judicialmente lá em 1911, uma petrolífera, e você vê que as corporações já são mestres em publicar informações erradas ou informações que não correspondem à verdade desde lá do final do século XIX. Então, não é incomum o envolvimento delas nessas situações. Mas eu temo falar para você
que isso, para mim, acho que está para tudo quanto é lado. Empresas pequenas, médias ou grandes. Para você ter uma ideia, vou dar só 2 casos concretos aqui. Uma colega nossa aqui do Ministério Público de Minas, a Monique Mosca, ela descobriu um caso de uma empresa que estava anunciando que as galinhas, todas elas recebiam o melhor tratamento possível no manejo e tudo. E aí ela descobriu que, na verdade, as galinhas estavam tudo, como é que fala, colocada naquele lugar bem apertadinho, tudo que não era nada daquilo que estava sendo anunciado por aquela rede. E aí, tipo assim, teve um desdobramento. E teve um caso recente, isso aí eu falando uma empresa pequena ou média, eu estou falando um caso grande. Teve um caso que eu submeti um e-mail para uma corporação que produz um desses chocolates brasileiros aqui, estava escrito assim, produto verde rastreado. E eu pedi para eles me explicarem como que eles chegaram a essa conclusão. E a resposta que veio dessa corporação é patética. Você vê que é coisa que foi escrita por jornalista. Então, assim, ou seja, eu nem sei se isso não eventualmente numa... Tanto que provavelmente eu vou representar no Ministério Público Federal desse caso, porque não tem, você vê que assim, eles não têm prova do que eles estão afirmando. Eles inserem no produto uma informação falando que esse produto aqui é verde, mas eles não têm como nem comprovar aquilo. E quando você vê o nível da resposta, eu falei assim, não, meu Deus, isso aí não tem lógica. Então, assim, isso acontece, eu temo dizer para você, como pessoa do consumidor e do meio ambiente, estou ali, que o greenwash deve acontecer mais do que esses 48% que o IDEC detectou lá na pesquisa dele. O que você acha? Não, sim, com certeza, Lélio. Eu acho que tem assim, a gente tem que ter 2 olhares, né? Apesar da nossa responsabilidade ao consumidor ser objetiva, né? Eu acho que a gente tem que dedicar um tratamento diferenciado para empresas mentirosas, sabe? E para empresas que estão fazendo isso porque navegaram no boom e estão completamente despreparadas, sabe? Eu acho que a responsabilidade é objetiva, eu acho que as 2 merecem as sanções cabíveis e aplicáveis, mas talvez, claro que a gente quantificar as sanções, né, ou ver quais sanções, qual espécie de sanção, de obrigação, enfim, de fazer o que a gente quer impor, de acordo com a má intenção ou boa intenção. Por que eu falo isso? Por um lado, Lélio, se a gente começa também a falar, né, apontar o dedo e falar todas são greenwashing, tipo, é até um desincentivo para o mercado, porque ele vai falar, pô, isso aí tá complicado demais, eu não vou nem quero ser mais sustentável porque tá dando problema demais, entende? Por outro lado, é o que você falou, em todos os setores tem, Lélio. Em todos os setores tem. Moda. A moda é um setor extremamente impactante ao meio ambiente, é super sério. Aliás, é um dos setores que mais impactam o meio ambiente, a moda. E tem várias empresas de todos os portes vendendo jeans sustentável e dizendo que seus tecidos são melhores, etc e tal. Eletrônicos, bebida, alimento, cosmético, todos os setores que você navegar tem apelos hoje de sustentabilidade. É que, na verdade, talvez a nossa percepção, né, a gente ainda não tenha virado a chave para se atentar um pouco mais sobre essa questão. Por isso é tão importante essa conversa que eu acho que a gente tem hoje, de também nos conscientizar como consumidor e nos conscientizar também como promotores de justiça, como advogados, como pertencentes a organizações de defesa do consumidor, sobre a existência desse assunto, para que o nosso olhar comece a ser crítico e a gente comece a criar essa movimentação de mercado de cobrança de práticas mais sustentáveis. Então, sim, com certeza o número é muito maior se a gente olhar para todos os setores, se ampliar isso, com certeza, com certeza. Essa pesquisa do IDEC é um exemplo... Letícia, você deu um exemplo aí interessante da questão da gradação da multa. Por causa do dolo, tem que ser maior do que, de repente, uma culpa. Eu lembro que quando eu atuei como autoridade administrativa no PROCON estadual e aplicamos multas em alguns postos de gasolina por desrespeito ao consumidor, quando não tinha dolo, de repente ficava lá 15 mil, 20 mil. Quando tinha dolo, ia para 300 mil, 400 mil, assim, dependendo do posto, sabe? De uma rede. Sim. Então, assim, há uma gradação, é bem interessante. Eu creio que, eu não sei se você concorda comigo, mas o sistema de defesa do consumidor ele é um grande aliado para a gente chegar a essas condutas aí que até... e você falou uma coisa interessante.
Se banalizar é ruim para o meio ambiente, porque acaba que tira toda aquela, não, qualquer coisa é verde agora, ou qualquer coisa é greenwash, então isso não é bom para a proteção dos bens jurídicos ambientais, que haja essa banalização. Então, assim, eu acho interessante isso que Sim. você falou. Eu queria saber de você. Você acha também que o sistema de defesa do consumidor ele é um grande aliado para a gente combater essas práticas? Sim, com certeza, Lélio. A gente tem, assim, no plano internacional, a gente já tem muitas normas específicas sobre comunicação de sustentabilidade, sabe? Tipo, a União Europeia chove normas, os Estados Unidos já tem normas, etc. Aqui no Brasil, a gente tem o CDC e a gente tem normas ambientais também que nos ajudam a conduzir essas questões da melhor forma possível. A depender do caso concreto, porque o apelo de sustentabilidade enganoso, né, o greenwashing, ele pode vir no rótulo do produto, ele pode vir numa publicidade, ele pode vir numa panfletagem, sabe? A depender do caso, ele pode vir num contrato, pode significar uma cláusula abusiva. Então, a depender do caso concreto, é claro que a gente tem para o nosso CDC, para o nosso sistema de defesa e ver qual que vai ser a conduta jurídica aplicável. Mas tem vício, a mais leve delas é um vício do produto. Né? Esse produto tem uma qualidade informacional indevida, né? E que ocasiona uma desvalorização do produto. Então, eu, consumidor, comprei aquele produto achando que ele tinha um valor maior, então ele não tem. E aí vem o 18 lá do CDC para dizer, quando tem vício de informação, eu como consumidor posso pedir inclusive aquelas alternativas, abatimento do preço, substituição do produto, indenização por perdas e danos. Então, esse é um caminho aplicável. Outro caminho que eu falo, que a gente precisa pensar, um produto que é vendido como sustentável, mas no pano de fundo dele, ele tem, por exemplo, uma substância química que denigre o meio ambiente, expõe a saúde do consumidor a risco. Como que o CDC trata isso? Como as normas de direito ambiental tratam essa questão? Né? Tem todo o dano ambiental por trás, mas o CDC também preserva o consumidor. Né? Eu posso ter um fato do produto, que está no 12 lá do CDC, dizendo que gera indenização, e aí responsabilizar os fornecedores que estão ali naquele, né, no CDC, o fabricante, o importador, enfim. Eu posso ter exigência de um recall de produto, e aí tem quem fala, inclusive, num recall ambiental, fazendo um mix do direito do consumidor com o meio ambiente. Claro que pode exigir um recall. É um produto que, nesse caso concreto, ele está expondo o consumidor a uma alta periculosidade, que não deveria expor. Então, posso impor um recall? Posso. Né? Outra questão, não pode caracterizar uma prática abusiva? Pode caracterizar uma prática abusiva, porque eu me valho de uma ignorância do consumidor, de uma falta de informação do consumidor, para vender melhor, para vender mais aquele produto. Isso é uma prática abusiva expressa no CDC. Lá no 39, não lembro exatamente o inciso, depois até dou uma olhadinha aqui, mas tem uma prática específica para isso. Uma cláusula abusiva, Lélio, e se eu compro um determinado produto, eu compro um carro elétrico, e eu comprei aquele carro porque ele é elétrico. E no meu contrato de compra e venda daquele automóvel tem especificação de que aquele carro é elétrico. Aí vamos dizer que eu descubro que aquele carro, na verdade, ele não é só elétrico. Ele tem, sabe, ele funciona por 10 minutos movido a eletricidade e o restante ele precisa de combustível fóssil. Eu não fui enganado? Isso não é uma cláusula abusiva? Eu não posso anular o meu contrato porque essa foi uma condição essencial para eu fazer essa contratação? Né? Então não é uma causa de anulação do meu contrato como um todo. Então veja assim como cada caso concreto, né, como o greenwashing pode estar em cada caso concreto. E o mais fácil da gente vislumbrar é publicidade enganosa e publicidade abusiva, né? Que são esses apelos vindos na mídia, né, nos grandes veículos de comunicação, enganando realmente o consumidor ou considerar como abusiva porque eles estão
Porque são publicidades que às vezes podem ir contra o valor ambiental que a sociedade brasileira nas suas normas impõe que a gente tem. Então é uma publicidade abusiva por conta disso. Fora os crimes de consumo, né? Se a gente entrar aí na criminalização disso tudo, tem várias previsões também no Código de Defesa do Consumidor que são cabíveis. Então, com certeza, o CDC é essencial. Inclusive, até por curiosidade, Lélio, teve há alguns anos uma DPF no STF que questionava a falta de existência de uma norma específica para combater o marketing ambiental. Ainda não, eu não me lembro bem se lá na época eles já usavam esse termo greenwashing, mas era específico ao marketing ambiental. E aí o STF negou essa DPF, dizendo que o nosso sistema já é suficiente para combater a prática, sabe? Então, com certeza, né? A gente tem que caminhar para esse lado mesmo. E se você for olhar para algumas normas ambientais também, né, Lélio? Tem uma legislação específica para consumo sustentável, para incentivar o consumo sustentável, que é a educação para um consumo sustentável, né? Tem a legislação de resíduos sólidos, que fala que a responsabilidade é compartilhada, então em algumas ocasiões, alguns casos concretos é possível de aplicar. A Política Nacional do Meio Ambiente exige informação ambiental, né? Então quando a gente fala direito à informação do consumidor, o direito à informação ambiental também é um direito, né? Então a gente tem sim um arcabouço jurídico preparado para a gente tratar de todas essas demandas, né? Sim. Letícia, o que levou você a escolher esse tema para a dissertação de mestrado? Foi curiosidade, viu, Léo? Curiosidade mesmo, assim. Eu sempre fui bastante relacionada a causas de sustentabilidade, no meu dia a dia mesmo, pessoal e acadêmico também, né? Antes do mestrado, eu fiz pós em Difuso e Coletivos, Lato Sensu, e lá eu estudei o empreendedorismo social como um todo, né? Eu estudei normas que existiam lá fora que regem empresas e negócios sociais e tentei trazê-las um pouco para cá para fomentar esse setor assim, de empreendedorismo social. Então eu sempre tentei alinhar um pouco o direito à sustentabilidade para matar as minhas curiosidades e esse meu anseio de fazer esses projetos socioambientais darem certo e crescerem, sabe? Isso é algo que me move, assim, enfim, que me dá alegria no trabalho. E aí, quando eu estava no mestrado, me deu um start, assim, comecei algumas leituras e me deu um start. Comecei a ler bastante sobre consumo sustentável e me deu um start sobre produtos do dia a dia. Aí eu comecei a ver, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi o selo Procel de energia, que tem nos eletrodomésticos, né? Que é um selo, não sei se vocês lembram, mas é bem conhecido, Esse né? eu Que lembro, ele você nem mede... tinha nascido, Letícia. Que eu não sou tão nova assim, eu já tinha nascido, Léa. Eu Não sou trabalhava no tão Banco do nova assim, Brasil não. em 94, já tinha esse selo. É mesmo, então, é um dos primeiros, eu acho que selos oficiais, assim, vamos dizer, que surgiu, foi o Procel, que mede a eficiência energética, né, dos eletrodomésticos e tal. Então eu comecei a meio que a me despertar, sabe, despertar curiosidade sobre esse assunto, e aí comecei a ver essas pesquisas falando, não, isso aqui, eu tinha essa dúvida, né, eu falava, puxa, eu vou estudar isso, mas será que realmente tem uma procura por consumo sustentável? Será que tem consumidor que está atento a isso? Porque ainda é uma parcela que vem crescendo, mas é claro que é uma parcela pequena, não é grande, né? Não é de 100% de consumidores, está mais perto do zero do que o 100%, mas é uma parcela que vem crescendo cada vez mais. E aí as pesquisas foram mostrando que sim, que estava crescendo e eu acredito muito que esse movimento todo global era algo que ia crescer. Então comecei realmente a estudar isso em 2013, acho que 2013 mais ou menos. E aí realmente... Enfim, nesses últimos anos isso cresceu mesmo, assim, para minha alegria, né? Ainda Bom, bem. Deu mais significado aí para o estudo. deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem foi o seu orientador, orientadora no mestrado? E o que
essa pessoa falou com você, esse professor falou com você, olha, isso aí, você vai ter alguns desafios, até porque você chegou mais ou menos lá no mato, né? Não tinha muita coisa de Sim. greenwashing em português. E quais são os autores que te marcaram mais durante a sua dissertação e que te levaram a estar nesse livro? Legal. A minha orientadora é a professora Rosa Neri, uma querida, né? Super, enfim, todo mundo conhece, né? Não precisa nem falar do conhecimento Fiz o dela. prefácio, né? Sim, exato, ela que fez o prefácio da obra. Eu me lembro que quando eu surgi com o assunto para ela, né, ela falou, senta aqui, vamos conversar, me explica mais o que que é, né, do que você está falando. E ela foi uma grande, assim, orientadora no sentido de coleta de pesquisa, no direito do consumidor e a visão dela muito, né, sabe, assim, muito profunda em normas gerais, em cláusulas gerais, né, aplicáveis ao direito como um todo, assim, né, a professora Rosa é uma grande tratadista de direito civil, né, então ela me passou essa visão que eu acho que macro, que a gente precisa de ter, né, desse assunto, assim. E ela ficou bastante entusiasmada também por ser um assunto novo e por ser um assunto tão próximo do nosso dia a dia, sabe? Então, foi bacana, assim, por conta disso. É, um outro professor que também não foi orientador, mas que esteve comigo, né, na elaboração da dissertação, ele participou da minha primeira banca, depois da banca final, foi o professor Marcelo Sodré. O professor Marcelo Sodré, ele, enfim, navega no direito ambiental e no direito do consumidor, e ele já tinha escrito sobre consumo sustentável. Né? Inclusive, eu me lembro até que em uma das nossas conversas, ele falou para mim, Letícia, olha para um caso concreto que já aconteceu, isso já na época da minha dissertação, que ainda não está sendo nomeado como greenwashing, mas que é greenwashing. Que caso concreto é esse? A repercussão internacional que existiu naquele caso da Volkswagen, do Dieselgate, não sei se vocês se recordam, que a Volkswagen fraudou propositalmente, depois o presidente da empresa veio a público, né, confessar essa prática. Ela instalou um software nos motores de milhares e milhares de veículos vendidos no mundo inteiro para diminuir a emissão de gases tóxicos e poder passar ali para que aquele produto ganhasse a licença e fosse permitido a sua venda em diversos países. Né? Esse aí é um dos Sim, pode casos falar. daquele documentário da Netflix, Na Rota do Dinheiro Sujo. São Sim, cinco sim. ou seis casos, um dos casos é esse aí que você está citando. Exato, exato. Esse Escandaloso, né? caso, Lélio, assim, é o exemplo máximo da onde essa conduta de greenwashing pode chegar. Porque a Volkswagen, ela pagou mais de US$ 1 bilhão no mundo inteiro, somando as multas do mundo inteiro. Aqui no Brasil também, né? O IBAMA aplicou uma multa administrativa, se eu não me engano, de mais de 10 milhões. E existem várias demandas individuais, e, salvo engano, também tem demanda coletiva questionando essa prática da Volkswagen. Né? Até hoje, eu acho que ainda não transitou em julgado essas ações, e isso aconteceu, se eu não me engano, 2008, 2007, talvez? 2007, 2008, se eu não me Muito engano. tempo. Já faz bastante tempo. Então, enfim, então o professor Marcelo Sodré também foi um grande Influenciador. orientador nesse sentido. Aí mais, já assim, conhecedor mais do tema, por já trabalhar bastante com consumo e com consumo sustentável, né? Aí, Lélio, na época ainda não tinha uma obra, nem sobre consumo sustentável, não tinha uma obra pronta, assim, né, que tratasse tanto do tema, assim. Tinha até uma obra que foi organizada pela Senacom, que inclusive o professor Sodré contribuiu falando de consumo sustentável, que tem vários artigos de consumo sustentável tratados nessa obra, então me lembro que eu me apoiei bastante nela. A época depois, eu acho que foi depois quando eu fui editar o livro,
já editar a dissertação, na verdade, para publicar o livro, eu encontrei também um livro do Leonardo Medeiros, que também fala de consumo sustentável, inclusive ele também foi orientando do professor Marcelo Sodré, inclusive dele que eu tirei essa ideia de recall ambiental, né? Não tinha feito essa junção, né, dos temas de direito ambiental e direito do consumidor, e trazendo essa ideia do recall ambiental. E aí os professores tradicionais de direito do consumidor, né? O professor Filomeno, enfim, todos eles que ajudaram a construir o raciocínio e a aplicação da lei para esse quesito, né? Beleza. Letícia, nós estamos agora nos nossos últimos 10 minutos do nosso evento. E eu queria que você deixasse, assim, você está atuando como consultora, você é uma profissional reconhecida pelo mercado, e eu gostaria que você deixasse ideias de que tipo de possíveis ações você acha que o Ministério Público deveria ficar atento quando a gente pensa em greenwashing, pela sua experiência profissional. Certo, certo. Olha, Lélia, eu acho que assim, primeiro, eu acho que esse olhar atento para rótulos e publicidade que tenham esses tipos de informação, sabe? E é difícil, né? Parece que é algo que é muito amplo, mas a gente identifica essas práticas por meio do nosso dia a dia, principalmente por meio do nosso dia a dia, sabe? E que eu acho que também é algo que a gente tem que fazer como consumidor mesmo, é abrir a nossa despensa de casa e começar a ver os rótulos dos produtos, e eu tenho certeza absoluta que vocês vão encontrar ali produtos com alguns tipos de apelo. E não estou dizendo nem que são produtos com greenwashing, estou dizendo produtos a serem investigados. Eu acho que empresas a serem chamadas para conversa, sabe? Eu acho que o Ministério Público ele tem a competência, esse poder e esse dever de fazer com que as empresas desenvolvam essa responsabilidade socioambiental, sua comunicação com o consumidor, né? Então, eu acho que é isso. Primeiro, quero localizar, né? Por onde eu começo? No seu dia a dia, você vai encontrar produtos. Se você olhar o produto os cosméticos que vocês usam, pasta de dente, tô falando de produto normal, tá? Pasta de dente, papel higiênico, saco de lixo, diversos alimentos, bebidas. Hoje em dia, Lélia, todos os setores têm algum tipo de informação. Identificar da prática, se me permite, assim, uma sugestão, Falaram é claro. Aqui de cosméticos aqui, viu? Alguém escreveu aqui, ó, produtos de beleza. Sim, sim, moda, né? Ficar atento à moda também, enfim. Mas se me permite também, assim, uma sugestão de quem tem, né, tá em contato com esse assunto há algum tempo. Chama a empresa para conversar, sabe? Faz o que você fez, sabe, Lélio? Manda um e-mail, talvez antes até mesmo de instaurar um inquérito civil, não sei, sabe? Chama para uma conversa para entender um pouco o que é aquela prática, para entender se a empresa tem mais informação ou não. Obviamente que se for algo muito mais descarado, instaura um inquérito aí, sabe, para fiscalizar mesmo. A gente tem que ter essa postura. E, Lélio, por que não, de repente, pensar em possíveis taxas para melhorar a qualidade da informação? Né? Veja que a gente tem como a gente tem normas lá fora que podem ser diretrizes, a ONU tem um calhamaço lá de papéis com diretrizes para se evitar o greenwashing. Por que não chamar, sei lá, empresas de determinado setor que vocês identificaram que realmente estão com esses apelos de sustentabilidade e falar, vamos sentar juntos, por que a gente não faz aqui um TAC, né, um acordo para tornar essa informação de sustentabilidade cada vez mais clara? Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver uma norma aqui que já existe lá fora, né? Quem sabe isso seja algo legal para ter como base. Ou dá uma olhada também no Código de Autorregulamentação do CONAR, publicitário, eles têm um anexo específico para apelo de sustentabilidade. Então, assim, tem caminhos já, eu acho que possíveis, sabe? E acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso antes até da live, né? Tentar um caminho amigável mesmo, porque eu acho que amigável para aqueles que merecem um caminho amigável.
Porque eu acho que realmente com esse boom aí de SG, de sustentabilidade, é a bola da vez, etc., tem muitas empresas navegando nisso sem, assim, de forma completamente mal orientada, né? Então acho que essa conversa é legal, pelo menos no primeiro momento, para sentir se essa empresa é aquela que está navegando de forma desorientada ou se ela tem alguma conduta por trás realmente maliciosa, realmente dolosa, vamos dizer assim. Esse caso aí, Letícia, me chamou a atenção, me fez uma... Porque na hora que, quando eu vi que eles estavam com dificuldade, primeiro eles falaram assim, não estamos entendendo o que você está querendo. E eu me dediquei como doutorando, em MBA e tal. Falei, nem vou colocar nada que aí assim que chama a atenção. Eu pensei assim, eles vão mandar um calhamaço lá, que é a corporação lá na Europa, que é uma, é uma corporação europeia, faz e aí pronto, tá aqui, ó, 500 páginas, vai ler aí, para você ver que... Mas mandaram uma coisa Sim. assim. Então, me lembrou dois casos recentes que aconteceram de problemas com corporações de supermercados. Teve um caso recente, então teve uma fatalidade, o outro está em andamento, as investigações. Você vê o seguinte, se fala em SG lá na cúpula e aqui embaixo, os terceirizados, ninguém sabe de nada. Tipo Não assim, sabe de nada. então nesse caso também, o que a pessoa que estava ali recebendo, que estava no saque ali, olha, já falaram para a gente que quando chegasse esse tipo de pergunta sobre sustentabilidade, passasse por ser total que eles responderiam. Não, deve ter chegado o pessoal lá, não, vamos responder por aqui. E aí mandaram as fotos e é uma coisa assim meio... Então, Sim. você acha que está tendo esse problema? Da parte Sim, de baixo Lélio, eu da vou... população não fica sabendo? Completamente, completamente. Eu vou até dividir com vocês aqui uma iniciativa também que eu, além de advogada, esse ano eu me meti a ser empreendedora, né? Eu me uni com uma amiga minha e a gente falou, vamos tentar também ajudar a solucionar esse problema todo. E aí a gente fundou uma empresa que se chama Choice Conexão Sustentável, fundou no final de abril, então a gente ainda está explorando aí um novo modelo de negócio, em breve devemos ter novidades. Mas qual que é a nossa ideia? É justamente encurtar esse caminho entre consumidor e os serviços de atendimento ao consumidor das empresas para que essas informações de sustentabilidade se tornem cada vez mais fáceis, mais acessíveis e mais claras. O que a gente já fez até hoje, Lélio? A gente tem um Instagram que se chama choice.sustentável e lá a gente publica praticamente diariamente perguntas de sustentabilidade sobre determinados produtos. Então a gente pega lá um atum de uma determinada marca, a gente publicou o rótulo, viu quais informações que tem no rótulo e manda essas perguntas para as empresas. E as empresas respondendo ou não, a gente publica lá quais foram as respostas, ou diz não respondeu, enfim, uma forma da gente tentar criar esse movimento de consumo sustentável e produção responsável também. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem hoje, Lélio? Receber informações em um curto tempo. Primeiro, receber informações. Segundo, num tempo curto, e diretamente no serviço de atendimento ao consumidor. Isso não tem... assim, existem empresas boas, tá? Não vou também, né, condenar todas, mas existem empresas que demoraram, muitas não responderam, e outras demoraram pra gente 80 dias para responder. Por que demorou 80 dias? Porque a gente pergunta, a gente usa as mídias, mas a gente vai pelos canais de atendimento ao consumidor tradicionais, né? Então a gente manda o e-mail, faz a pergunta, aí a gente recebe a resposta dizendo, putz, isso eu não sei responder, mas eu já vou te atender, eu vou perguntar para o meu departamento de marketing, vou perguntar para não sei quem, né? E o negócio vai enrolando, e assim, qual é a acessibilidade dessa informação, né? O CDC não fala que a informação tem que ser clara, objetiva, acessível, compreensível. O serviço de atendimento do consumidor não está treinado ainda para fazer esse tipo de resposta. Até porque os consumidores também ainda não estão questionando tanto, né? Então acho que tem um movimento duplo dos dois lados. Mas realmente é uma falha que existe que a gente precisa melhorar, porque às vezes não é mentirosa aquela prática, ela é verdadeira, ela agrega um valor muito alto àquele produto, mas a gente não consegue acessar a informação, né?
Muito disso, muito porque os canais de atendimento ainda não estão preparados para isso. E aí você vê que o ESG, a sustentabilidade, ainda não está na cultura corporativa. Ele está lá no palanque dos grandes diretores, ou está lá no palanque da área de marketing, ou uma área específica de sustentabilidade, mas para mostrar uma imagem para fora, mas ela não foi ainda interiorizada pela empresa como um todo. Então falta mesmo isso, da cultura corporativa ser assumida por todas as áreas, inclusive pelo sistema de atendimento ao consumidor, né? Mas chegaremos lá, Lélia. Chegaremos. Com apoio da sociedade, do Ministério Público, da Abrampa também. Ô, Letícia, muito obrigado aí por você estar aqui com a gente. Daqui a pouco vai aparecer aquela mensagem pequenininha do Instagram falando, ó, faltam 30 segundos para acabar. Então, eu quero te agradecer muito aí a disponibilidade de você estar com a Abrampa. Quero parabenizar a nossa presidente, a Cristina, que é vice-presidente da Abrampa, a toda a diretoria por ter aberto. A presidente Cristina, ela tem autorizado novos assuntos, né? A gente está falando muito sobre ESG agora, ela autorizou o primeiro evento da Abrampa, que a gente tratou de criminologia verde. Então, assim, ela é greenwash, ela está sempre apoiando. Então, Letícia, espero que a gente se encontre em alguma parceria futura da Abrampa aí, e depois eu vou te levar no meu canal também, tá bom? Sim, um grande abraço para você. Muito obrigado. Um abraço, Lélia. Obrigada mesmo. Na próxima aí, tá bom? Obrigada pela oportunidade, pelo papo leve sobre um assunto importante desse, né? Obrigada mesmo. Obrigada a todos. E você foi uma das precursoras para o Brasil. E que você possa estar levando essa informação de qualidade e que venham novos livros da Letícia aí em breve para ajudar a gente aí no nosso dia a dia, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, viu, Lélia? Obrigada pelo apoio. Até mais. Uma oração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.